Eu tenho convidado uma série de gestores para vir aqui falar um pouco dos investimentos que eles têm feito em seus respectivos fundos. Eu convidei o Daniel da Mogno Capital para falar um pouco mais do investimento que ele está fazendo no MXRF11, um dos maiores fundos do Brasil, tá? Mas antes de ver a entrevista, já se inscreve no canal e dá um joinha. E ó, quem não se inscrever no canal, o YouTube trava, você não consegue ver a entrevista, tá? Não adianta nem seguir, você tem que se inscrever, senão não dá para ver a entrevista, tá bom? Se inscreve aí e confere a entrevista. O Daniel é gestor de vários fundos e entre eles o MGFF, que investe em outros fundos imobiliários, e a gente está conversando a respeito de alguns investimentos que ele faz através do seu veículo. Já falamos de HGRE, já falamos de SAD11 e o último é o MXRF. Por que você está interessado neste fundo, Daniel? Thiago, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. A gente está interessado no Maxi Renda pela composição da carteira dele, né? Quer dizer, nos últimos meses que a gente viu a inflação vindo muito forte, cada vez mais pressão do mercado para que houvesse um movimento de alta de juros, a gente procurou alocar parte dos nossos recursos em fundos que ou se beneficiassem ou não sofressem tanto com esse movimento de alta na Selic e no DI. E esse é um dos fundos que a gente acabou identificando e montando uma posição para tentar capturar um pouco esse movimento e proteger o resto do portfólio. O Maxi Renda é um dos maiores fundos do mercado, tá? É um fundo com mais de 300 mil cotistas, se não me engano, é o maior fundo em termos de número de cotistas, e ele é um fundo que ele tem uma composição de carteira um pouco diferente da média dos outros fundos de CRI. Tá? Primeiro porque, por construção, a ideia é que ele tenha 80% do portfólio em CRIs e até 20% em permutas em incorporação, com uma taxa de retorno um pouco mais alta. Hoje ele está um pouco abaixo, hoje ele está em 13%, mas ainda assim é relevante. Tá? E a parte que ele tem, os 80% em CRI, metade é indexada à inflação, então uma carteira que está rodando aí alguma coisa como IPCA mais 8, o que nos últimos meses foi muito positivo para o fundo, né, dada a alta da inflação. O fundo vem pagando aí 8 centavos por cota, lembrando que esse fundo ele negocia base 10, né, não é base 100. Hoje ele está com patrimonial aí na casa de 10,07 e negociando alguma coisa na casa de 10,30, com uma pressão aí em decorrência da oferta que ele está fazendo. E a outra metade do portfólio de CRIs está numa carteira que está rendendo aí alguma coisa como CDI mais 2,68. Então, ele é um fundo que ele se beneficiou da alta de inflação nos últimos meses, pagando esse dividendo interessante, porque ele tem essa parte do portfólio, a IPCA mais 8 mais ou menos, e os 13% que estão indexados, que são permutas em desenvolvimento, estão ali indexados a INCC mais 13% ao ano na média, também pega esse movimento de alta de inflação, né? A gente viu o INCC sofrendo aí bastante com aço, com algumas outras coisas, e ele tem essa parte do portfólio em CDI, que ano passado, vamos dizer, foi uma detratora, que nos próximos meses tende a defender bem o portfólio, não é? Quer dizer, se a gente tiver aí um ciclo total de alta de 5% mais ou menos, essa parte do portfólio deveria agregar alguma coisa como 1,5 centavo a mais de dividendo por cota, que é muito interessante, né? Então, se a inflação arrefecer um pouco, em vez do dividendo cair aí dos 8 centavos, ele pode recompor com o ganho da porção da carteira que é indexada ao CDI. Então, a gente acha que a composição da carteira acabou ficando uma coisa muito interessante, com riscos de crédito que a gente entende adequados, né? Seja na parte de CRI, seja na parte de permuta financeira. São todos projetos bem localizados em São Paulo, coisa que o mercado está muito aquecido. Por que você acha que esse é um dos maiores fundos do Brasil e mais líquidos, hein? Boa pergunta, Thiago. A gente vem dos fundos de CRI em geral, que mostra o dividendo por cota, o dividend yield por cota dos fundos conforme eles crescem. E aí é interessante que conforme os fundos vão aumentando de tamanho, o dividend yield vai diminuindo, com exceção dos fundos de CRI. Eles são os fundos que conseguem mais crescer sem diluir o que eles entregam de resultado para os cotistas. A gente sabe que um desafio importante para esses portfólios é a originação, né? Não adianta fazer uma captação grande, ficar com o dinheiro em caixa, e a gente está vendo alguns fundos com bastante dificuldade de alocar essas captações. Eventualmente, talvez a capacidade de originação de operações que o BTG tem pode ser um dos fatores que favorece aí que esse fundo consiga crescer sem ficar carregando muito caixa, que na nossa visão é o maior impeditivo hoje para os fundos de CRI poderem
crescer. Daniel, você acha que o fato do fundo negociar ali na casa dos R$10, isso ajuda na popularização desse fundo? Tiago, boa pergunta. Intuitivamente eu diria que não, mas o que a gente vê é que de fato é um fundo que tem muito cotista. E é curioso olhar os fundos com base 100, né? Quer dizer, como a grande maioria dos fundos, a gente vê muito cotista com uma cota, 2 cotas, 10 cotas. Então, talvez sim, né? Talvez o Maxi Renda acabe se beneficiando de um movimento daqueles investidores que recebem o dividendo, gostam de reinvestir, mas aquele dividendo não juntou R$100, né? Eu recebi aqui R$50, R$40 de dividendo, é capaz que ele seja, talvez, uma das poucas opções onde o investidor pode reinvestir esse dividendo. Agora, eu acho que é meio limite de baixa, tá? A gente tinha um fundo que negociava em base 1, e aí fica um negócio meio... dividendo é 0,0x centavos por cota, fator de DP é 0,0x qualquer coisa. Então, acho que menos que isso começa a gerar complicações do outro lado. Eu acho que algumas corretoras zeraram, né? Acho que quase todas zeraram corretagem de fundo imobiliário. E às vezes o cara compra lá um lote de ação da Petrobras e Itaúsa e sobra uma lasquinha lá, R$40 na conta dele. Eu acho que às vezes o cara vai lá e raspa, já que não gasta corretagem. Essa é a impressão que eu tenho. Quem estiver nos vendo aí, confesse seus pecados aqui nos comentários, porque queremos saber se você já fez isso. E Daniel, conta pra gente um pouco dos riscos que você vê nesse fundo. Tiago, esse é um fundo que ele tem um componente de risco um pouco maior, né, que é a parte de permuta financeira. Importante ficar claro para o nosso espectador que a permuta, ela é, vamos dizer, ela é mais arriscada do que dar um CRI para um desenvolvedor, para um incorporador fazer um desenvolvimento, e ela é menos arriscada do que entrar de fato no desenvolvimento, né? Tem um meio do caminho. Por isso que a gente está falando aí de INCC mais 13 ao invés dos 17, 18, 20 que você vai buscar um desenvolvimento puro, ou eventualmente 7, 8 que você consegue financiando um desenvolvimento através de um CRI puro. É um componente mais arriscado da carteira, embora a gente esteja vendo esse mercado muito aquecido. Eu diria aí que talvez é o maior risco que eu destacaria. É evidente que, como o SAD 11, tem uma parte do portfólio em CDI expressivo. Então, num ciclo de alta de juros menor do que a gente antecipa, o dividendo deveria crescer menos do que a gente espera. Legal, Daniel. Quem quiser acompanhar o trabalho da Mogno e conhecer seus fundos, como faz? Pode mandar um e-mail para o contato@mognocapital ou buscar a gente nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, mogno.capital, e a gente, enfim, tem bastante material, bastante coisa para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E a gente aqui na Suno também analisou o MXRF11, tá? Vou botar aqui o link na descrição, você pode baixar, tem a nossa análise do MXRF11. Será que é diferente da análise do Daniel? Baixa lá e confere, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos.